Sabia que existe uma diferença tremenda entre conhecer sobre Jesus e realmente falar com Ele? Milhares de cristãos vivem sem discernimento, porque nunca aprenderam o segredo da verdadeira comunhão. Hoje você vai descobrir como uma simples mudança pode transformar toda a sua vida espiritual. Quando o grande pregador Charles Spurgeon caminhava pelas ruas de Londres, diziam que ele falava com Cristo como quem conversa com um amigo íntimo ao seu lado. Spurgeon não apenas pregava sobre Jesus, ele vivia em constante diálogo com o Mestre, e foi justamente essa comunhão profunda que fez dele o príncipe dos pregadores, um homem repleto de discernimento sobrenatural e sabedoria celestial. Hoje quero compartilhar com você uma verdade que pode revolucionar sua jornada espiritual. A palavra de Deus nos revela em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Perceba a simplicidade e a profundidade desta promessa. Deus não retém sabedoria daqueles que a buscam com sinceridade. Mas como recebemos essa sabedoria? Como acessamos esse discernimento que nos protege dos enganos, que ilumina nossos caminhos, que nos capacita a viver com propósito em meio ao caos deste mundo? A resposta está na comunhão, no diálogo constante, na oração genuína que transcende palavras decoradas e alcança o coração do Pai. Veja, meu irmão, minha irmã, não estou falando de repetir orações mecânicas ou de simplesmente cumprir um ritual religioso. Estou falando de aprender a linguagem do relacionamento com Cristo. Assim como em qualquer relacionamento profundo, há uma forma de comunicação que se desenvolve, que amadurece, que se torna cada vez mais íntima e verdadeira. Jesus mesmo nos ensinou em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe que ele fala de ouvir sua voz. Isso significa que existe um diálogo real, uma comunicação bilateral. Não é apenas nós falando para o céu vazio, mas um relacionamento onde também aprendemos a ouvir, a discernir, a reconhecer quando é Ele quem está falando conosco. Charles Spurgeon costumava dizer que a oração não deveria ser como disparar flechas no escuro, esperando acertar algo. Deveria ser como sentar-se à mesa com o Rei dos Reis, compartilhar o coração, ouvir seus conselhos, receber sua orientação. E quando você cultiva esse tipo de comunhão, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar a vida pelos olhos de Cristo. O discernimento que tanto precisamos não é apenas inteligência humana aprimorada. Não é simplesmente experiência de vida acumulada. É uma sensibilidade espiritual que se desenvolve na presença de Jesus. É quando você começa a perceber as armadilhas antes de cair nelas. É quando você reconhece a verdade em meio às mentiras. É quando seu espírito se inquieta diante do erro, mesmo quando tudo parece certo aos olhos naturais. Pense em Salomão, que quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, pediu sabedoria. E 1 Reis 3:9 registra sua oração. Dá ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Salomão entendeu que sem sabedoria divina, ele seria apenas mais um homem tentando navegar a vida com recursos limitados. E Deus ficou tão satisfeito com esse pedido que não apenas concedeu sabedoria a Salomão, mas também lhe deu riquezas e honra. Porque quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando priorizamos a comunhão com Jesus, quando aprendemos a falar com Ele de forma genuína, tudo o mais encontra seu devido lugar. Mas preciso ser franco com você. Vivemos em uma geração barulhenta, distraída, sempre correndo de um lado para o outro. Nossas mentes estão constantemente bombardeadas por informações, opiniões, vozes competindo por nossa atenção. E no meio desse tumulto, a voz suave de Jesus muitas vezes é abafada. Não porque ele fala baixo, mas porque não criamos espaço para ouvi-lo. Aprender a falar com Jesus exige intencionalidade. Exige que você desligue o celular, feche a porta, aquiete o coração. Exige que você venha diante dele, não com uma lista de pedidos, mas com um coração aberto, disposto a ouvir o que ele tem a dizer.
como está escrito em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você começa a cultivar essa quietude, essa disciplina da comunhão diária, algo poderoso acontece. Você desenvolve familiaridade com a voz do Espírito Santo. Começa a reconhecer quando é Deus falando ao seu coração. E essa capacidade de discernir sua voz traz uma segurança inabalável para a sua vida. Você não precisa mais viver em constante dúvida, se perguntando qual caminho tomar, porque tem um conselheiro sempre disponível. A sabedoria que vem de Deus não é teórica, é prática. Tiago 3,17 descreve perfeitamente: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Veja quantas características, e todas elas se manifestam na vida daquele que mantém comunhão constante com Cristo. Você quer tomar decisões sábias sobre sua família? Fale com Jesus. Quer discernimento para lidar com situações difíceis no trabalho? Fale com Jesus. Precisa de orientação sobre relacionamentos, sobre finanças, sobre seu propósito? Fale com Jesus. Ele prometeu em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E aqui está uma verdade preciosa. Quanto mais você fala com Jesus, mais você se torna como ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que somos transformados de glória em glória à sua imagem, conforme contemplamos o Senhor. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo que se desenvolve na intimidade da oração. Spurgeon viveu esse princípio intensamente. Ele não pregava sermões poderosos por ter estudado em grandes seminários, mas porque passava horas aos pés de Cristo. Suas mensagens tinham unção, porque brotavam de um coração que conhecia a presença de Deus. E você pode ter essa mesma intimidade, esse mesmo discernimento, essa mesma sabedoria. Não importa quantos erros você já cometeu, não importa quantas vezes você se sentiu longe de Deus, não importa se você acha que não sabe orar direito, Jesus está esperando por você. Ele deseja esse diálogo, essa comunhão. Apocalipse 3:20 nos mostra seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Comece hoje. Separe um tempo, mesmo que sejam apenas 15 minutos no início. Venha diante do Senhor com sinceridade. Fale com Ele sobre suas alegrias, suas dores, seus medos, seus sonhos. E depois, fique em silêncio. Aprenda a ouvir. Abra as Escrituras e permita que Ele fale através de sua palavra. Você ficará maravilhado com o quanto Jesus tem a dizer quando finalmente paramos para escutar. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Estamos juntos nesta jornada de crescimento espiritual, aprendendo a cada dia como viver uma vida que honra a Deus e manifesta seu reino aqui na Terra. E eu quero compartilhar algo especial com você. Preparamos um e-book que vai ajudá-lo a restaurar e aprofundar sua intimidade com Deus. São 21 dias de jornada espiritual prática e transformadora. O link está no primeiro comentário fixado. É um presente que preparamos para você que deseja realmente mudar o nível da sua comunhão com o Pai. A sabedoria e o discernimento que você tanto busca estão ao seu alcance. Não através de fórmulas mágicas ou rituais complicados, mas através do relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você aprende a falar com Ele, sua vida inteira é iluminada pela luz divina. Agora preciso compartilhar com você algo que muitos cristãos não entendem completamente. Existe uma grande diferença entre fazer orações e ter comunhão verdadeira com Jesus. Muitos de nós aprendemos a recitar belas palavras, a usar linguagem religiosa sofisticada, mas nosso coração permanece distante. E Deus não se impressiona com eloquência. Ele busca sinceridade. Jesus foi muito claro sobre isso quando confrontou os fariseus. Eles conheciam as Escrituras de cor, oravam em público com palavras impressionantes, mas seus corações estavam longe de Deus. Em Mateus 15:8, Jesus citou o profeta Isaías dizendo: "Este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Que advertência poderosa para todos nós. Falar com Jesus não é apenas pronunciar palavras corretas ou usar a teologia adequada. É abrir seu coração como quem conversa com um pai amoroso, com um amigo fiel que nunca te abandona. É trazer suas verdadeiras emoções, suas dúvidas honestas, seus questionamentos sinceros. Davi fez isso repetidamente nos Salmos, e Deus o chamou de homem segundo seu próprio coração. Veja o Salmo 62:8, onde Davi escreve: Confiem nele o tempo todo, ó povo, derramem o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração significa ser completamente transparente, vulnerável, autêntico. Não há necessidade de esconder nada de Deus, porque Ele já conhece tudo. O que Ele deseja é que sejamos honestos com Ele e conosco mesmos. Quando você começa a falar com Jesus dessa maneira, algo extraordinário acontece. Você percebe que não está sozinho em suas lutas. Aquele peso que você carrega há tanto tempo, aquela angústia que consome suas noites, aquele medo que paralisa seus passos, tudo isso pode ser depositado aos pés da cruz. Jesus disse em Mateus 11:28, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é exatamente nessa comunhão íntima que o discernimento começa a fluir. Porque quando você está perto de Jesus, você começa a ver as coisas da perspectiva dele. Aquilo que antes parecia importante perde o valor. Aquilo que você ignorava revela-se essencial. Suas prioridades se reorganizam. Seus valores se alinham com os princípios do reino de Deus. O discernimento espiritual é como uma luz que se acende em sua consciência. Você começa a perceber intenções escondidas atrás de palavras bonitas. Reconhece quando alguém está falando a verdade ou manipulando fatos. Identifica oportunidades que outros não enxergam e evita armadilhas que pareciam ser bênçãos. Tudo isso porque seus olhos espirituais foram abertos através da intimidade com Cristo. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 5:14 que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Observe que o discernimento não é instantâneo, é desenvolvido através do exercício constante. E qual é esse exercício? A comunhão diária, a busca persistente, o diálogo contínuo com o Senhor. Quantas pessoas têm tomado decisões desastrosas porque não consultaram a Deus? Quantos casamentos foram destruídos, negócios fracassaram, relacionamentos se quebraram, tudo porque agiram baseados apenas na emoção do momento ou na lógica humana limitada? Provérbios 3:5-6 nos adverte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esta é uma promessa magnífica. Quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, quando você o consulta antes de tomar decisões importantes, quando você permite que sua sabedoria guie seus passos, Ele promete endireitar suas veredas. Isso significa que você não precisará andar em círculos, cometendo os mesmos erros repetidamente. Mas preciso ser honesto com você sobre algo importante. Aprender a falar com Jesus e desenvolver discernimento espiritual exige disciplina. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados instantâneos, gratificação imediata. Queremos crescimento espiritual no micro-ondas, mas Deus trabalha como um jardineiro paciente, que cultiva, rega e espera o tempo certo para a colheita. Não existe atalho para a intimidade com Deus. Não há aplicativo que substitua o tempo de oração. Não existe curso rápido que desenvolva em você o que apenas horas aos pés de Jesus podem produzir. É por isso que tantos cristãos vivem espiritualmente fracos, facilmente enganados, sempre oscilando entre a fé e a dúvida. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, ele disse: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como nos fortalecemos no Senhor? Permanecendo em sua presença, alimentando-nos de sua palavra, conversando com Ele constantemente. É nessa comunhão que somos fortalecidos espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Eu quero que você entenda algo profundo.
Quando você aprende a falar com Jesus genuinamente, você também aprende a ouvir o que ele tem a dizer através das circunstâncias da vida. Aquela porta que se fechou não foi apenas má sorte, foi proteção divina. Aquele atraso que te frustrou impediu que você estivesse no lugar errado na hora errada. Aquele não que você recebeu preparou o caminho para um sim ainda maior. A sabedoria que vem de Deus nos capacita a interpretar a vida através de lentes espirituais. Romanos 8:28 nos assegura que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas você só consegue enxergar essa verdade em ação quando mantém comunhão constante com o autor da vida. Pense em José do Egito. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado e preso injustamente. Mas durante todo esse tempo, José manteve sua comunhão com Deus. E quando finalmente se revelou aos seus irmãos, ele disse em Gênesis 50:20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que discernimento extraordinário! José não estava simplesmente sendo positivo ou tentando superar trauma psicológico. Ele tinha uma revelação divina sobre o propósito por trás de seu sofrimento. Tinha sabedoria para enxergar a mão de Deus operando mesmo nas situações mais injustas. E essa perspectiva só é possível quando você vive em constante diálogo com o Altíssimo. Agora deixe-me compartilhar algo prático. Quando você está enfrentando uma decisão difícil, não se apresse. Traga a situação diante de Jesus com toda sinceridade. Exponha seus pensamentos, suas preocupações, suas esperanças. E então, espere. Sim, espere. A espera em Deus não é tempo perdido, é tempo investido na decisão certa. Isaías 40:31 declara: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando você espera no Senhor, quando você busca sua orientação antes de agir, você está poupando a si mesmo de incontáveis problemas futuros. A sabedoria divina muitas vezes vem através de uma paz inexplicável sobre determinada direção. Colossenses 3:15 nos ensina que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Às vezes você não terá uma visão dramática ou uma voz audível, mas terá uma paz profunda que confirma: este é o caminho, ande por ele. E essa paz é resultado da comunhão íntima com Jesus. Há também momentos em que Deus fala através de sua palavra escrita. Você está lendo a Bíblia e de repente um versículo salta aos seus olhos, tocando exatamente na situação que você está vivendo. Isso não é coincidência. É Deus respondendo sua oração através das Escrituras. Por isso é vital que você leia a Bíblia regularmente, porque é um dos principais meios que Deus usa para nos orientar. E tem mais. Deus também fala através de conselheiros sábios. Provérbios 11:14 afirma: Sem orientação a nação cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando você está em dúvida, busque pessoas maduras na fé, que andam com Deus, que têm testemunho aprovado. Ouça seus conselhos com o coração aberto, pese suas palavras em oração. Permita que Deus confirme através deles a direção que Ele já estava mostrando a você. Existe algo que precisamos entender com clareza absoluta. O inimigo de nossas almas não quer que você desenvolva intimidade com Jesus. Ele sabe que um cristão que vive em constante comunhão com Deus é perigoso para as trevas. Por isso ele fará de tudo para roubar seu tempo de oração, para distraí-lo, para convencê-lo de que você está ocupado demais para buscar a presença do Senhor. Quantas vezes você já acordou com a intenção de orar, mas o celular roubou sua atenção? Quantas vezes planejou um momento com Deus, mas as preocupações do dia invadiram sua mente? Quantas vezes começou a ler a Bíblia, mas o sono venceu ou outras urgências apareceram? Isso não é apenas falta de disciplina, é uma batalha espiritual real. Efésios 6:12 nos alerta: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O diabo teme um crente que sabe falar com Jesus, porque esse crente não pode ser facilmente enganado, manipulado
ou desviado do caminho. Por isso, você precisa ser intencional e firme em proteger seu tempo com Deus. Trate sua comunhão com Jesus como o compromisso mais importante do seu dia. Não algo que você encaixa se sobrar tempo, mas a prioridade absoluta da qual todas as outras coisas fluem. Quando você começa o dia na presença de Deus, todo o restante se organiza de forma sobrenatural. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Marcos 1,35 registra: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Filho de Deus, que era perfeito e cheio do Espírito Santo, priorizava tempo a sós com o Pai, quanto mais nós precisamos dessa comunhão. E observe que Jesus buscava lugares desertos, afastados do barulho e das demandas das multidões. Isso nos ensina que precisamos criar espaços de silêncio onde possamos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos desenvolver discernimento espiritual no meio da agitação constante. Precisamos de momentos de quietude, onde nossa alma se aquieta diante do Criador. Quando você estabelece essa disciplina sagrada, quando você decide que nada vai impedi-lo de buscar a face de Deus diariamente, algo poderoso acontece. Você começa a experimentar transformação de dentro para fora. Não é mais apenas conhecimento sobre Deus, é conhecimento íntimo de quem Ele é e de quem você é nele. E essa transformação se manifesta em cada área da sua vida. Seus relacionamentos melhoram porque você desenvolve paciência, compaixão e amor genuíno. Suas decisões financeiras tornam-se mais sábias porque você aprende a diferenciar necessidade de ganância. Sua vida profissional prospera porque você trabalha com excelência, sabendo que está servindo ao Senhor e não apenas a homens. A Bíblia diz em Colossenses 3:23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você vive em comunhão constante com Jesus, essa verdade deixa de ser apenas um versículo bonito e se torna seu estilo de vida. Você faz tudo como para o Senhor, porque está constantemente consciente de sua presença. Agora, deixe-me abordar algo delicado, mas necessário. Muitos cristãos vivem derrotados porque não entendem que têm autoridade em Cristo. Eles oram como mendigos desesperados, sem perceber que são filhos do Rei. Falar com Jesus não é apenas pedir favores, é também exercer a autoridade que Ele nos delegou através de seu nome e de sua palavra. Lucas 10:19 registra as palavras de Jesus: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Você precisa entender que quando está em comunhão com Cristo, quando sua vida está alinhada com sua vontade, você tem autoridade espiritual para confrontar as obras das trevas. Isso muda completamente a forma como você ora. Você não apenas pede que Deus faça algo, você também decreta sua palavra sobre situações. Você não apenas lamenta as circunstâncias difíceis, você profetiza mudança com base nas promessas divinas. Você não apenas aceita passivamente tudo o que acontece, você discerne o que vem de Deus e o que precisa ser resistido em nome de Jesus. Tiago 4:7 nos ensina: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Observe a ordem. Primeiro nos submetemos a Deus através da comunhão, da obediência, do alinhamento com sua vontade. Então, dessa posição de submissão ao Altíssimo, resistimos ao inimigo, e ele não tem escolha senão fugir. A sabedoria que você recebe na presença de Jesus também te ensina quando brigar e quando se calar, quando confrontar e quando perdoar, quando persistir e quando desistir. Há situações que Deus está te chamando para lutar espiritualmente, e há batalhas que não são suas. O discernimento te mostra a diferença. Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para tudo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa sabedoria temporal, saber o tempo certo de agir, só vem através da intimidade com aquele que está fora do tempo. Quantos problemas você evitaria se soubesse quando falar e quando ficar em silêncio, quando avançar e quando esperar? Veja o caso de Neemias. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, sua primeira reação não foi agir imediatamente. Neemias 1:4 nos conta:
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele primeiro levou a situação a Deus em oração intensa. Foi dessa comunhão profunda que Neemias recebeu estratégia, favor e sabedoria para reconstruir os muros em apenas 52 dias, apesar de toda a oposição. Ele não agiu por impulso ou emoção, mas com discernimento divino que veio através de dias orando e buscando a face de Deus. E o resultado foi extraordinário. Isso nos ensina que as maiores conquistas da vida não vêm de esforço humano frenético, mas de ação direcionada por Deus. Quando você primeiro busca sabedoria na presença de Jesus, quando você permite que Ele te mostre a estratégia certa, você trabalha menos e realiza mais. Você caminha nos caminhos que Ele já preparou de antemão. Efésios 2:10 nos revela: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja que Deus já preparou obras para você realizar. Sua responsabilidade não é inventar seu próprio caminho, mas descobrir através da comunhão qual caminho Ele já preparou. E aqui está o segredo que transforma vidas comuns em vidas extraordinárias. Quando você vive em constante diálogo com Jesus, quando você consulta a Ele antes de tomar decisões, quando você permite que sua sabedoria guie seus passos, você começa a andar nos caminhos já preparados por Deus. E esses caminhos sempre levam à vitória, mesmo que passem por vales. A jornada pode incluir desertos, pode ter momentos de espera que parecem intermináveis, pode exigir sacrifícios que parecem grandes demais. Mas quando você sabe que está no caminho certo, quando tem a confirmação de Deus em seu coração, você persevera com confiança, porque a sabedoria divina te assegura que o fim será glorioso. Provérbios 4:18 declara: a vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Sua vida espiritual não deve ser estagnada. Deve haver crescimento contínuo, clareza cada vez maior, discernimento progressivamente mais aguçado. E tudo isso acontece através da comunhão diária com Jesus. Mas preciso alertá-lo sobre algo. Haverá momentos em que você não sentirá nada especial durante suas orações. Haverá dias em que os céus parecerão de bronze, quando suas palavras soarão vazias até para você mesmo. Não desista nesses momentos. Continue buscando, continue orando, continue lendo a palavra. A fidelidade nesses períodos secos é o que constrói raízes profundas. Jesus contou a parábola da viúva persistente, em Lucas 18, justamente para nos ensinar que não devemos desistir de orar. O juiz injusto finalmente atendeu a viúva, não por bondade, mas por sua persistência. Quanto mais nosso Pai Celestial, que nos ama perfeitamente, responderá quando buscamos a Ele com perseverança. A comunhão com Deus não é sempre uma experiência emocional intensa. Às vezes, é uma escolha disciplinada de continuar buscando mesmo quando não vemos resultados imediatos. É nessa fidelidade silenciosa que o caráter é formado, que a maturidade se desenvolve, que o discernimento se aprofunda. Há uma verdade profunda que precisa ser gravada em seu coração hoje. A qualidade da sua vida espiritual determina a qualidade de todas as outras áreas da sua vida. Quando sua comunhão com Jesus é superficial, tudo mais se torna superficial. Quando sua intimidade com Deus é profunda, você desenvolve profundidade em tudo que toca. Pense por um momento. Quantas pessoas você conhece que frequentam igreja há anos, mas suas vidas não refletem transformação real? Elas sabem a linguagem religiosa, conhecem as músicas, participam das atividades, mas em momentos de crise, desmoronam. Diante de tentações, caem repetidamente. Frente a decisões importantes, agem como quem não conhece a Deus. O problema não é falta de religião, é falta de relacionamento genuíno. É possível estar na presença de Deus fisicamente sem realmente estar com Ele espiritualmente. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:21-23, dizendo que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. E como você conhece a vontade do Pai? Através da comunhão íntima, do diálogo constante, da sensibilidade ao Espírito Santo que se desenvolve quando você passa tempo
na presença de Deus. A vontade de Deus não é um mistério impenetrável reservado para alguns privilegiados. Ela é revelada àqueles que buscam com sinceridade. Romanos 12:2 nos instrui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente acontece quando você substitui os pensamentos do mundo pelos pensamentos de Deus através de sua palavra e de sua presença. Quando você aprende a falar com Jesus verdadeiramente, sua mente começa a pensar diferente. Você desenvolve a mente de Cristo. Situações que antes te deixavam ansioso, agora são vistas através da perspectiva da fé. Problemas que pareciam impossíveis revelam-se oportunidades para Deus manifestar seu poder. Pessoas que te machucaram tornam-se objetos de compaixão em vez de amargura. Essa transformação não é superficial nem temporária. É profunda e permanente porque vem de dentro para fora. Não é você tentando se comportar melhor através de força de vontade. É Cristo vivendo através de você, transformando naturalmente seus pensamentos, emoções e ações. Gálatas 2:20 expressa essa verdade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E sabe o que mais? Quando você vive nesse nível de comunhão, você se torna uma testemunha poderosa, sem nem precisar pregar muito. As pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. Sua paz em meio às tempestades intriga aqueles acostumados com ansiedade. Sua alegria genuína contrasta com a superficialidade da felicidade baseada em circunstâncias. Isso é o que significa ser sal e luz no mundo. Jesus disse em Mateus 5:14-16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Sua luz não brilha através de esforço humano ou performance religiosa. Ela brilha naturalmente quando você está cheio da presença de Deus. É como Moisés descendo do monte com o rosto resplandecente depois de estar na presença do Senhor. Ele não tentou fazer seu rosto brilhar. Isso foi consequência natural de ter estado com Deus. A sabedoria que você recebe em comunhão com Jesus também te protege de inúmeros enganos. Vivemos em dias onde falsas doutrinas proliferam, onde ensinamentos distorcidos são apresentados com linguagem espiritual. Muitos são enganados porque não têm discernimento para separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso. Mas quando você conhece a voz de Jesus intimamente, quando você passa tempo em sua palavra diariamente, quando você cultiva sensibilidade ao Espírito Santo, você imediatamente reconhece quando algo não está alinhado com a verdade. É como um especialista em moedas que identifica falsificações não por estudar cada falsificação possível, mas por conhecer profundamente a moeda verdadeira. João escreveu em 1 João 2:27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, lhes ensina todas as coisas, permaneçam nele como ele lhes ensinou. O Espírito Santo dentro de você é seu mestre e guia interno. Isso não significa que você não precise de pastores, mestres ou da igreja. Significa que você tem capacidade espiritual de avaliar o que ouve, de pesar os ensinamentos à luz das Escrituras, de discernir se algo vem de Deus ou não. Os bereanos eram elogiados em Atos 17:11, porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo pregava era verdade. Desenvolva esse hábito. Não aceite cegamente tudo o que ouve, mesmo de líderes respeitados. Leve tudo à presença de Jesus. Compare com a palavra de Deus. Busque confirmação do Espírito Santo. Essa é a marca de um cristão maduro, que não é levado por qualquer vento de doutrina, mas está firmado na verdade. E há ainda outro aspecto crucial da sabedoria divina que preciso compartilhar. Ela te ensina a administrar bem os recursos que Deus colocou em suas mãos. Isso inclui seu tempo, seus talentos, suas finanças, seus relacionamentos.
Tudo deve ser gerido sob a orientação divina. Quantas pessoas desperdiçam anos em relacionamentos que Deus nunca aprovou? Quantos investem tempo e energia em projetos que não fazem parte do plano divino para suas vidas? Quantos gastam dinheiro de forma imprudente e depois se perguntam por que vivem em dificuldades? A resposta está na falta de comunhão e discernimento. Provérbios 21:5 nos ensina: os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na penúria. Diligência espiritual significa buscar a Deus antes de fazer planos. Significa submeter seus sonhos e ambições ao crivo divino. Significa estar disposto a ajustar seus caminhos quando Deus mostra uma direção diferente. Isso pode parecer limitante para alguns, como se Deus quisesse controlar cada detalhe e tirar sua liberdade. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você vive sob a orientação divina, você experimenta liberdade verdadeira, liberdade das consequências de decisões tolas, liberdade da ansiedade sobre o futuro, liberdade para ser quem Deus criou você para ser. Jesus disse em João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a verdade não é apenas informação intelectual sobre Deus, é conhecer Jesus, que é a verdade encarnada. É viver em comunhão com Ele, permitindo que sua verdade guie cada passo seu. E essa é a liberdade mais pura que existe. Você também precisa entender que aprender a falar com Jesus inclui aprender a agradecer. Gratidão é uma linguagem poderosa no reino de Deus. Quando você desenvolve um coração grato, quando reconhece as bênçãos diárias, quando louva a Deus tanto na fartura quanto na escassez, algo sobrenatural acontece em seu espírito. 1 Tessalonicenses 5:18 nos instrui: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, não apenas nas agradáveis. Isso requer discernimento para enxergar a mão de Deus operando mesmo quando as situações parecem contrárias. Paulo e Silas entenderam isso profundamente. Presos injustamente, espancados e acorrentados, eles escolheram adorar a Deus à meia-noite. Atos 16:25 registra: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E o que aconteceu? Um terremoto abalou a prisão. As portas se abriram e suas correntes se soltaram. A adoração e a gratidão em meio às dificuldades não são negação da realidade. São declarações de fé, de que Deus é maior que qualquer circunstância. São expressões de confiança de que Ele está no controle mesmo quando você não entende o que está acontecendo. E essa postura atrai a intervenção divina de formas que você nem poderia imaginar. Quando você fala com Jesus dessa maneira, reconhecendo sua soberania, expressando gratidão mesmo nas provas, confiando em sua bondade apesar das aparências, você posiciona sua vida para milagres. Não porque Deus precisa da sua gratidão, mas porque a gratidão alinha seu coração com o coração dele. Amados, agradeço de coração por terem caminhado comigo até aqui nesta mensagem. Que o Senhor Jesus toque profundamente seu espírito e desperte em você uma fome ainda maior por sua presença. Lembre-se, aprender a falar com Jesus é a chave para uma vida cheia de discernimento e sabedoria celestial. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Deixe seu like neste vídeo e comente aqui embaixo como essa palavra ministrou ao seu coração. E não se esqueça, preparamos um presente especial para você. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma jornada transformadora que vai aprofundar ainda mais sua comunhão com o Senhor. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus tem muito mais para falar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz de Cristo esteja sobre sua vida.